Tem gente que não está vivendo, está só existindo. Acorda, faz o que precisa, cumpre o que esperam, mas por dentro está desligado, não sente mais nada, só cumpre a agenda. Passa os dias em modo automático, achando que isso é normal, e é aí que mora o perigo. Porque o piloto automático parece seguro, mas na verdade é um modo silencioso de autodestruição. Quando você não percebe, já se perdeu de si mesmo. O mais assustador é que esse cansaço não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de quem está se traindo todos os dias, ignorando a própria consciência, engolindo os próprios limites, sorrindo por fora enquanto grita por dentro. E quanto mais você se acostuma com isso, mais difícil fica sair. Você até sabe que está errado, mas não sabe mais por onde recomeçar. Então continua, porque continuar parece mais fácil do que parar e encarar a própria vida. É nesse ponto que este vídeo entra. Aqui você vai encontrar 7 lições práticas para quem está cansado de sobreviver sem sentir que está realmente vivendo. São 7 choques estoicos, diretos e aplicáveis para acordar sua mente e devolver a direção à sua própria existência. Se isso te toca, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo a frase "Vou despertar". Essa frase não é um símbolo, é uma decisão. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para ela. Agora, vem comigo e vamos direto para a primeira lição. 1. Pare de viver no automático e enfrente a sua própria vida de frente. Você sabe o que é mais perigoso do que errar? É viver no modo automático. Porque o erro te confronta, te acorda, te mostra que você ainda está tentando. Já o modo automático, ele te embala, ele te anestesia. Ele faz com que você repita os mesmos ciclos todos os dias, sem perceber que está perdendo tempo, energia e propósito. E pior, sem perceber que está perdendo a si mesmo. A verdade é que muita gente não está vivendo. Está apenas funcionando. Acorda, olha o celular, toma um café qualquer, responde mensagens, reclama da rotina, se irrita com o trânsito, faz o que precisa no trabalho, volta para casa exausto e quando vê já é noite. Um episódio de série, mais um scroll no feed e pronto, o dia acabou. E o pior é que esse dia foi igual ao anterior e provavelmente será igual ao próximo. É isso que o piloto automático faz. Ele cria a ilusão de movimento, mas sem nenhuma direção. Só que ninguém cai nesse ciclo de propósito. Ele se forma aos poucos. Começa com o cansaço, com o "só hoje eu vou deixar para lá", com o "semana que vem eu volto com tudo". E aí, quando você menos espera, está empurrando tudo com a barriga. Seus projetos, seus limites, suas metas, sua saúde, sua essência. Você se vê sobrevivendo em vez de vivendo, reagindo em vez de escolhendo. E nesse processo silencioso, vai se distanciando de quem você realmente é. A filosofia estoica ensina que a vida só vale a pena quando é vivida com presença. E presença não é só estar fisicamente onde você está. É ter consciência do que se pensa, do que se sente, do que se faz. E mais importante, do porquê se faz. Viver com presença é sair da posição de vítima passiva da vida e assumir o papel de protagonista. É parar de colocar a culpa no tempo, nos outros, na rotina, e começar a olhar com coragem para o próprio reflexo. Marco Aurélio dizia que o desperdício mais imperdoável é o do tempo, porque é o único bem que nunca podemos recuperar. E o piloto automático é exatamente isso. Um ladrão de tempo disfarçado de normalidade. Cada manhã em que você acorda e não pensa em como quer conduzir o seu dia, alguém ou alguma coisa está pensando por você. A notificação que te puxa, a opinião alheia que te afeta, a cobrança que te desorganiza, a distração que te prende. Quando você não assume o controle da sua mente, o mundo assume por você. Mas como sair disso? Como quebrar esse padrão? Não é fazendo promessas vazias, nem criando metas exageradas para a segunda-feira. O caminho é começar pequeno, mas começar de verdade. É olhar para o dia de hoje e perguntar: o que eu estou fazendo que me aproxima de quem eu quero ser? E o que eu estou repetindo, sem pensar, que me mantém no mesmo lugar? Essa pergunta, embora simples, é um divisor de águas. Ela quebra o fluxo automático da repetição e te obriga a observar. E observação
é o primeiro passo da transformação. Porque quando você começa a enxergar o que está fazendo com a sua vida, você também começa a sentir vergonha de continuar fazendo. E a vergonha, nesse contexto, é saudável. Ela mostra que ainda existe consciência, que ainda existe um eu dentro de você gritando por mudança. O segundo passo é criar rituais de presença. Nada místico, só disciplina. Os estoicos defendiam rotinas matinais e noturnas como âncoras de autoconsciência. Acordar e fazer uma breve revisão mental. O que eu quero enfrentar hoje com coragem? Ou qual reação eu quero dominar em mim? Isso já te tira da passividade. E à noite fazer uma análise sincera. Onde eu reagi mal? Ou onde fui melhor do que ontem? Isso te reconecta com o seu crescimento. São atitudes pequenas, mas que te obrigam a acordar por dentro, a observar os próprios padrões, a criar intenção nas ações. E viver com intenção é o oposto de viver no piloto automático. Quem vive com intenção sabe dizer não sem culpa, sabe esperar sem ansiedade, sabe perder sem se destruir. Porque sabe que está vivendo por escolha e não por inércia. Mas é importante entender que viver com presença também é desconfortável, porque exige olhar para feridas, para vícios de comportamento, para escolhas mal feitas, exige parar de mentir para si mesmo. E muitos preferem continuar no automático justamente para não precisar encarar isso. É mais fácil reclamar da rotina do que assumir que está nela por conveniência. É mais fácil culpar a falta de tempo do que admitir a falta de disciplina. Só que você não veio até aqui por conveniência. Se você está ouvindo isso agora, é porque há algo dentro de você que não se conforma, que sente que está se apagando em vida, que não quer mais fingir que está tudo bem quando claramente não está. E esse sentimento é o seu ponto de partida. Ele é incômodo, sim, mas é também o seu maior aliado, porque é ele que vai te empurrar para fora do ciclo. É ele que vai te fazer levantar da cama com outra postura, desligar o celular antes de dormir, dizer não para o que te distrai, e sim para o que te eleva. Enfrentar a própria vida de frente é o primeiro passo para transformá-la. E ninguém vai fazer isso por você. Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhuma técnica. Eles podem inspirar, mas a virada acontece quando você decide. Quando você, sem nenhuma garantia de perfeição, diz: chega. Chega de se perder nos dias. Chega de se ausentar de si. Chega de sobreviver fingindo que é viver. A vida exige presença. E você tem mais do que o direito. Tem o dever de vivê-la com força, clareza e intenção. Comece agora. Pause por 5 minutos. Sem celular, sem distração. Só você e sua mente. E pergunte, com honestidade: o que eu estou fazendo com a minha vida? Não fuja da resposta. Ouça, sinta. E se doer, agradeça. Porque essa dor é o primeiro sinal de que você está voltando à vida. Agora que você se fez a pergunta certa, a próxima etapa é encarar uma verdade que a maioria evita. A sua vida atual é reflexo das suas repetições. E muitas dessas repetições você não escolheu conscientemente, mas alimentou, sustentou e normalizou. Então, se você quer de fato sair do modo automático, precisa quebrar esse ciclo. E o primeiro golpe é a consciência. O segundo é a ruptura prática. Escolha uma coisa, uma só, que você faz no automático todos os dias e substitua por um gesto consciente. Pode ser acordar e passar 5 minutos escrevendo o que você quer evitar naquele dia. Pode ser parar de olhar o celular nos primeiros 30 minutos da manhã. Pode ser comer com atenção. Ficar em silêncio ao invés de preencher tudo com música ou ruído. O que importa aqui não é o tamanho da mudança. É o impacto que ela gera na sua mente. Porque toda vez que você sai do fluxo inconsciente e escolhe, você está retomando o comando. Epicteto dizia: se você quer ser livre, então comece dominando a si mesmo. O piloto automático é o oposto da liberdade. Ele é o modo zumbi da mente. Você se move, mas não decide. Você responde, mas não escolhe. Você vive, mas não sente. Romper isso exige esforço, mas também oferece recompensa. Você começa a ver coisas que estavam invisíveis. Percebe o quanto era escravo do impulso. O quanto se rendia ao tédio, à comparação, à pressa. E aí,
Pela primeira vez em muito tempo, você começa a respirar diferente. Porque a consciência muda até o jeito como você anda, fala, observa e reage. E não se engane, o mundo vai tentar te puxar de volta. Porque vivemos cercados por estímulos que querem nossa atenção, nossa pressa, nosso consumo, nossa distração. Viver acordado é nadar contra a maré. Mas é por isso mesmo que vale a pena. Porque quem está acordado enxerga o que a maioria ignora. E quem enxerga, escolhe. E quem escolhe, vive. Você vai perceber que os primeiros dias de presença são desconfortáveis. Vai sentir ansiedade onde antes havia distração. Vai perceber o quanto é difícil se concentrar, o quanto você foge do silêncio, o quanto depende de pequenas fugas. Mas esse desconforto é sinal de recuperação. É como um músculo atrofiado sendo usado novamente. No começo dói, depois fortalece. E o mais belo é que, quando você vive com intenção, até os momentos difíceis mudam de sabor. A dor não é mais um castigo. É uma oportunidade de testar sua força. A crítica não te destrói, te desafia a manter seu eixo. A solidão não te enfraquece, te aproxima da sua essência. Tudo muda, porque você mudou. Porque você parou de andar no escuro. Porque você acendeu a luz da consciência. E quando essa luz acende, não tem mais como voltar a fingir que não viu. Acordar para a vida não é um evento, é um processo. É repetir todo santo dia: eu não vou me abandonar de novo. É cair e levantar mais lúcido. É fracassar e aprender mais rápido. É viver com a coragem de quem sabe que o tempo está passando e não vai voltar. Então, se você sente que está preso no piloto automático, não espere o próximo mês, o próximo feriado, a próxima segunda-feira. Comece agora. O simples ato de perceber já é um passo gigantesco. E se você chegou até o fim dessa lição, é porque você está pronto para mais do que só sobreviver. Você está pronto para viver. 2. Você está se traindo todos os dias e nem percebe. Você não precisa mentir para os outros para estar se traindo. Basta dizer sim quando queria dizer não. Basta aceitar aquilo que sabe que está te ferindo. Basta continuar se calando quando por dentro tudo grita. A autotraição não é sempre escandalosa. Na maioria das vezes, ela é sutil, silenciosa e repetida. Ela acontece nas pequenas escolhas do dia a dia, naquilo que você aceita calado, naquilo que você posterga, naquilo que você faz por obrigação, mas que sabe que está te destruindo aos poucos. O problema é que ninguém te ensina a reconhecer a sua própria traição. Pelo contrário, te ensinam a ser gentil, compreensivo, flexível, a ser o que esperam de você, a ceder, a recuar, a manter a paz, mesmo quando essa paz é comprada com o preço da sua própria verdade. E quando você começa a viver para evitar conflitos, para manter aparências, para agradar ou não decepcionar, você vai se esquecendo de si, até que um dia acorda e não sabe mais o que realmente quer. Só sabe o que os outros esperam de você. E o mais perverso é que isso vira rotina. Você vai se anulando em parcelas, até que o vazio vira parte da sua identidade. Vai dizendo tudo bem quando está engolindo a frustração. Vai cedendo tempo, energia, espaço, corpo para todo mundo, menos para si. E como você sorri, como você entrega, como você resolve. Ninguém percebe, mas você sabe. E essa consciência silenciosa te cobra, te cansa, te esgota. Porque viver se traindo é como tentar correr com o freio de mão puxado. Epicteto dizia que nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E ninguém pode ser senhor de si enquanto se trai para ser aceito. O preço da aceitação, quando custa a sua verdade, é a sua liberdade. E esse é um preço que você não pode mais pagar. Porque chega uma hora que a conta vem. E ela não vem em dinheiro, vem em saúde, vem em angústia, vem em insônia, vem em um buraco que você não sabe nomear, mas que cresce a cada concessão não dita, a cada verdade engolida, a cada limite ultrapassado. Mas como identificar essa autotraição? Ela começa sempre que você se silencia por medo. Medo de desapontar, medo de parecer egoísta, medo de não ser aceito. E o problema não está em ceder de vez em quando.
O problema é quando ceder vira regra e se posicionar vira exceção. Quando você para de se perguntar, isso é o que eu quero, e começa a viver no automático do que é esperado. É aí que você deixa de ser autor da sua vida e vira apenas um figurante no roteiro dos outros. Você já parou para pensar quantas decisões tomou esse mês que não foram suas de verdade? Quantos convites aceitou por pressão? Quantas vezes ficou em silêncio para não parecer difícil? Quantas vezes disse sim com um gosto amargo na boca? Quantas vezes sentiu que estava se perdendo só para manter uma imagem? Pois é, a traição não está no gesto, está na intenção por trás dele. E quando essa intenção fere sua integridade, fere também sua energia vital. E sabe o que é mais cruel? A longo prazo, quem mais perde não são os outros. É você. Porque ninguém vai viver sua vida no seu lugar. Ninguém vai deitar com o seu arrependimento. Ninguém vai carregar o peso do que você deixou de ser. E quando os anos passam, a conta chega com juros. E vem em forma de frustração acumulada, de crise existencial, de um cansaço que nenhum descanso resolve. Porque o corpo pode dormir, mas a alma cansada de se trair não encontra mais paz. A filosofia estoica não é sobre endurecer para o mundo, é sobre se alinhar com a própria razão. É sobre fazer o que é certo, inclusive quando o certo é dizer não. Inclusive quando o certo é decepcionar os outros para não se decepcionar de novo. Inclusive quando o certo é sair do grupo, do círculo, da expectativa. O estoicismo não te ensina a agradar, ele te ensina a ser. E ser muitas vezes significa romper, significa bancar sua verdade mesmo tremendo, significa desapegar da imagem para preservar a essência. Você quer uma vida forte? Então aprenda a ser leal a si. Porque é essa lealdade que constrói respeito. E o mundo não respeita quem vive se traindo. O mundo respeita quem se posiciona, quem sabe o que quer, quem diz basta sem gritar, quem diz não com firmeza e sim com clareza. Isso é força, isso é presença, isso é viver com integridade. E integridade é a fundação de qualquer liberdade real. Mas entenda, isso não é sobre egoísmo, é sobre coerência, é sobre parar de fingir que está tudo bem enquanto morre por dentro, é sobre parar de se moldar a qualquer ambiente para ser aceito, porque toda vez que você se molda demais, você quebra por dentro, e ninguém vê, ninguém sabe, ninguém percebe, mas você sente. E esse sentimento vai te corroendo em silêncio, até que você se torna alguém irreconhecível até para si mesmo. E é aí que nasce o desconforto existencial. Você está presente em tudo menos em si mesmo. Você se cobra, se julga, se compara, mas nunca para ouvir o que realmente precisa. E se ouvir, não respeita. Acha que está sendo dramático, que está exagerando, que vai passar. Mas não passa, porque a alma sabe quando está sendo ignorada. E ela começa a gritar, primeiro como irritação sem motivo, depois como ansiedade, depois como exaustão. E quando você percebe, está vivendo em guerra com o próprio espelho. Então você tenta resolver buscando respostas fora. Muda de emprego, muda de cidade, muda o cabelo, muda a rotina e nada resolve, porque o problema nunca foi fora, foi dentro. Foi essa série de pequenas traições diárias que te afastaram de si. A boa notícia é que o caminho de volta também está em você, mas exige coragem. Coragem de se encarar, de admitir onde tem se traído e de escolher todo dia ser fiel à própria consciência, mesmo que isso custe desconforto, crítica ou rejeição. Quer um exercício prático? Escreva em um papel, agora, em que áreas da minha vida eu estou dizendo sim quando na verdade queria dizer não. Não pense demais, escreva o que vier e seja brutalmente honesto. Relacionamentos, trabalho, compromissos, aparências, seja qual for a resposta, ela vai te mostrar onde sua energia está sendo drenada, onde sua identidade está sendo negociada, onde sua alma está pedindo socorro. Depois disso, escolha um ponto, só um, e comece a agir diferente. Pode ser dizendo não pela primeira vez. Pode ser abrindo uma conversa honesta. Pode ser cancelando algo que te consome. O importante
É dar um passo concreto em direção à sua própria verdade. Porque não adianta entender tudo isso e continuar se traindo. Isso só reforça a prisão. A liberdade exige ação. Exige que você se levante e diga: a partir de hoje, eu me levo a sério. E leve mesmo. Leve a sério seus limites, sua intuição, seu tempo, sua paz. Porque ninguém vai fazer isso por você. As pessoas vão continuar pedindo, exigindo, puxando. Elas não vão parar. Quem precisa parar é você. Parar de ceder por medo, parar de sorrir por obrigação, parar de aceitar o que sabe que não merece, parar de adiar a própria vida só para sustentar o conforto dos outros. Quando você começa a se respeitar, o mundo inteiro estranha, mas depois aprende. Aprende a não invadir, a não exigir, a não manipular, porque passa a entender, no silêncio do seu comportamento, que com você existe limite. E limite, no fim das contas, é o que separa quem vive dos que só se adaptam. Você não precisa ser agressivo, só precisa ser firme. Você não precisa brigar, só precisa não ceder. Você não precisa se explicar o tempo todo, só precisa sustentar sua escolha com convicção. E isso só vem quando você tem clareza de quem é e do que não está mais disposto a aceitar. Você já se traiu por tempo demais. Já se colocou em segundo plano por causa de gente que não faria metade por você. Já se calou em ambientes que te diminuíam. Já ficou onde não era valorizado. Já aceitou convites que sabotavam sua energia. Já disse sim para não parecer difícil. Mas a partir de agora, você pode começar a dizer sim para si mesmo. O caminho de volta é solitário no começo. Vai parecer que você está sendo frio, distante, insensível. Mas não está. Está só recuperando a sensibilidade por si mesmo. Está só ouvindo o que sempre esteve aí dentro, mas que você calou por conveniência. Está só respeitando a própria existência como ela merece ser respeitada. E quando esse processo começa, algo muda. Sua presença muda, sua energia muda, sua expressão muda. Você começa a ser visto de outra forma, porque agora você não precisa mais gritar para ser notado. Sua postura já fala, seu não já ensina, seu silêncio já diz tudo. E o mais importante, você passa a se reconhecer de novo, a confiar em si, a se sentir inteiro. Essa é a verdadeira revolução. Ser fiel à sua consciência mesmo quando ninguém mais entende, mesmo quando dói, mesmo quando te coloca em conflito. Porque a paz que vem depois é a única que vale a pena. E o respeito que você conquista de si mesmo é o único que ninguém pode tirar. 3. A rotina que te mantém vivo é a mesma que está te matando por dentro. No começo ela parece inofensiva, uma repetição aqui, outra ali. Um hábito que facilita a vida. Um caminho mais curto para poupar energia. Um costume que se encaixa bem nos horários. Até que, sem perceber, você está vivendo dentro de uma estrutura que não foi construída pela sua consciência, mas pela sua conveniência. E tudo parece sob controle. Mas só parece. A rotina tem esse poder silencioso. Ela te protege do caos, ao mesmo tempo que vai drenando o seu impulso vital. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe o que vai acontecer. Você cumpre os passos certos, no tempo certo, da forma certa. E por dentro está morrendo. Morrendo de tédio, de frustração, de falta de sentido. E como o corpo está em movimento, você acha que está tudo bem. Mas o espírito está travado. O coração está seco. A mente está parada. E isso não é vida. É um modo de sobrevivência socialmente aceito. É difícil admitir isso. Porque a rotina também te dá segurança. E segurança é algo que a maioria busca desesperadamente. Ter previsibilidade, ter controle, saber o que vai acontecer. Mas o que você precisa entender é que a segurança da rotina pode ser uma prisão disfarçada. Ela te mantém alimentado, produtivo, ocupado, mas vazio. Ocupado, mas sem direção. Produtivo, mas sem transformação. O estoicismo nunca foi sobre viver em busca de emoção, mas também nunca foi sobre aceitar a estagnação. Marco Aurélio escrevia todos os dias justamente para não ser engolido por esse estado de dormência.
Ele sabia que sem questionamento, sem revisão, sem confronto interno, a rotina vira um cativeiro confortável. E ninguém se torna forte, lúcido e presente dentro de uma cela que parece aconchegante, mas que aprisiona lentamente a própria alma. Você percebe que a rotina está te matando quando os dias se tornam todos iguais. Quando você faz tudo o que precisa, mas não sente nada ao fazer. Quando acorda e não sente vontade de levantar, mas levanta porque é o que tem para hoje. Quando trabalha, entrega, responde, organiza, mas no fundo sabe que está só preenchendo espaço. Quando até o lazer se torna obrigação e o descanso não renova mais nada. Isso não é estabilidade, é desligamento. É o modo silencioso da alma. E o mais perigoso é que ninguém vê isso de fora. Porque você parece funcional. Você responde às mensagens, paga os boletos, sorri no elevador, marca presença nos compromissos. Mas a ausência maior está dentro. Está no silêncio entre uma tarefa e outra. Está no vazio que aparece quando o dia acaba e você percebe que não viveu nada seu. Só cumpriu o script. Mas como sair desse estado sem destruir o que já foi construído? Porque sejamos realistas. Nem todo mundo pode simplesmente largar o emprego, mudar de cidade, reinventar a vida do zero. E não precisa. A saída não está em abandonar tudo, mas em despertar dentro do que você já vive. A morte por rotina acontece quando você para de questionar. O renascimento começa quando você começa a observar. O primeiro passo é simples, mas brutal. Perceba onde sua rotina te serve e onde ela te consome. Não com revolta, mas com lucidez. Liste o que você faz todos os dias e se pergunte: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Você vai se assustar, porque vai perceber que muita coisa só está ali por inércia, não por necessidade, não por valor, só porque você nunca teve tempo ou coragem de questionar. Os estoicos eram estrategistas da própria mente. E uma das formas de manter a clareza era revisar as ações com frequência. Sêneca, por exemplo, dedicava suas noites a reavaliar o que fez durante o dia. Ele não deixava o tempo passar sem extração de sentido. Ele usava a rotina como espelho, não como anestesia. E é esse o ponto. A rotina não precisa ser sua inimiga, mas ela só se torna sua aliada quando você a cria com intenção, e não quando se arrasta dentro dela. Se sua rotina está matando sua energia, você precisa causar pequenas fraturas, pequenos choques conscientes, um horário diferente, um caminho alternativo, uma manhã sem celular, uma noite de silêncio, um livro fora do seu padrão, uma conversa que você tem evitado, uma mudança mínima, mas que cause um estranhamento, porque o estranhamento é o que te mostra que você estava adormecido, e todo incômodo é, na verdade, um lembrete de que ainda há algo vivo dentro de você. Você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo, mas precisa criar rachaduras no automático, porque é por essas rachaduras que a consciência entra. E quando ela entra, muita coisa começa a se iluminar. Você percebe que alguns hábitos estão aí apenas para evitar o desconforto do vazio, que alguns compromissos são apenas muletas para não olhar para si, que o movimento excessivo é uma forma de fugir do silêncio e que o silêncio, quando encarado, é o único lugar onde as respostas realmente aparecem. Quer um exemplo prático? Experimente fazer uma semana onde você troca 30 minutos de distração por 30 minutos de observação. Pode ser escrevendo, pode ser sentado olhando o céu, pode ser caminhando em silêncio. No início, vai parecer perda de tempo. Mas depois de 3 ou 4 dias, você vai perceber que sua mente começa a falar coisas que estavam sufocadas. E nesse momento, você percebe. Você não estava cansado da vida. Estava cansado da repetição sem sentido. A rotina deve ser usada como ferramenta, não como esconderijo. Ela deve servir à sua evolução, não ao seu adormecimento. E isso exige coragem de quebrar ciclos, mesmo os que funcionam bem por fora. Porque funcionar não é o mesmo que viver. E fazer tudo certo não é o mesmo que estar presente. Há pessoas elogiadas por sua produtividade, mas que estão mortas por dentro. Há pessoas organizadas, estáveis,
cumpridoras, que não sentem mais nada. E se esse for o preço da eficiência, ele é alto demais. Você pode manter suas obrigações, pode continuar trabalhando, cuidando, entregando, mas precisa recuperar o comando do seu tempo mental. Precisa encontrar dentro do seu dia comum pequenos momentos de presença brutal, momentos em que você para e se pergunta: o que estou fazendo comigo? Momentos em que você se obriga a lembrar que está vivo, que ainda há espaço para mudança, que ainda há tempo para criar algo novo, mesmo dentro do que é antigo. A grande virada de chave acontece quando você para de lutar contra a rotina e começa a dominá-la, quando você decide que ela vai trabalhar para você e não contra você, que ela vai ser uma escada e não uma jaula, que ela vai ser uma estrutura de consciência e não um disfarce bonito para a morte por tédio. E, para isso, você não precisa de motivação, precisa de estratégia, precisa escolher todos os dias um gesto mínimo que interrompa a linha reta do automático, algo que quebre a previsibilidade, que mexa com você, que te descongele. Pode ser acordar 15 minutos antes e sentar em silêncio. Pode ser fazer uma refeição sem nenhuma distração. Pode ser anotar uma frase por dia que te provoque. Pode ser caminhar sem destino. Qualquer coisa que não esteja no seu roteiro habitual. Qualquer coisa que te lembre que você ainda está no comando. Porque se você não cria momentos de presença, o mundo cria distrações para te manter inconsciente. E o problema das distrações não é o tempo que elas consomem. É a vida que elas adormecem. É a mente que elas emburrecem. É a alma que elas silenciam. E o resultado disso é uma existência domesticada, previsível, insossa, mas socialmente elogiada. O estoico verdadeiro não vive para agradar o mundo. Ele vive para estar inteiro dentro de si. E só é possível estar inteiro quando há presença, quando há ruptura, quando há ação intencional, mesmo que mínima, mesmo que silenciosa. Porque não é o tamanho do gesto que muda a vida, é a consciência por trás dele. Você está vivendo hoje dentro de uma rotina que talvez tenha sido útil um dia. Mas e agora? Ela ainda serve? Ou virou só um protocolo de sobrevivência? Você ainda está nela por escolha? Ou por medo de sair? Você se sente energizado ao cumprir o que cumpre? Ou só aliviado por não ter falhado? Essas perguntas podem incomodar, mas incomodar é melhor do que continuar se enganando, porque todo dia que você repete um ciclo que te apaga, está cavando mais fundo o buraco da alienação. E quanto mais fundo estiver, mais difícil será sair. Então a hora de parar é agora. De pausar, de observar, de reconstruir, sem drama, sem revolução, só com decisão. A rotina que te mantém vivo não precisa ser destruída, mas precisa ser reconduzida. Precisa ser alinhada à sua verdade. Precisa ter rachaduras suficientes para deixar a consciência entrar. E se você fizer isso, mesmo que um gesto por dia, vai sentir a diferença. Vai perceber que aquele sentimento de apatia vai cedendo espaço à clareza, que o cansaço mental vai sendo substituído por foco, que o tédio vai dando lugar à direção. Você não precisa sair do emprego, nem mudar de cidade, nem largar tudo. Só precisa parar de viver no automático dentro do que faz. Só precisa acordar de dentro para fora. Só precisa reassumir o volante da sua mente. A vida não é sobre fazer muito, é sobre estar presente no que faz. E isso só acontece quando você deixa de ser escravo da rotina e se torna o arquiteto dela. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. O hábito de aceitar tudo está acabando com você. Você pode até não perceber, mas toda vez que você aceita o que te fere em nome da paz, está treinando o mundo a te desrespeitar. Toda vez que engole o que te incomoda para manter a harmonia,
você está criando uma desordem silenciosa dentro de si. E o pior, quanto mais você aceita, mais difícil fica identificar onde exatamente começou a sua própria anulação. O problema é que aceitar virou sinônimo de maturidade, de controle emocional, de sabedoria. Só que há uma linha tênue entre aceitar por escolha e aceitar por cansaço, por medo, por hábito. E é esse segundo tipo de aceitação que te adoece, porque ela parece virtude, mas é submissão disfarçada. Parece equilíbrio, mas é fraqueza internalizada. Parece paciência, mas é desistência acumulada. Você não precisa ser reativo, não precisa gritar, não precisa devolver tudo na mesma moeda, mas precisa aprender a não aceitar tudo. Precisa entender que há coisas que merecem limite, outras, distância, outras, enfrentamento. Porque tudo o que você tolera sem filtrar, você incorpora sem querer. E quando percebe, já está moldado por ambientes, pessoas e situações que não refletem mais quem você é. E aqui está o ponto mais crítico. Quando você aceita tudo, o mundo deixa de te ouvir. Porque você ensinou que sua opinião não precisa ser considerada, que o seu desconforto é tolerável, que a sua presença é adaptável, e ninguém respeita quem não se impõe. Ninguém valoriza quem aceita tudo em nome de uma falsa paz. Há pessoas que passam a vida tentando manter o ambiente agradável, sem perceber que estão matando o próprio fogo por dentro. E não é difícil reconhecer isso. São aquelas que dizem, tá tudo bem, quando claramente não está. Que se desculpam até quando não erraram. Que vivem se justificando por dizer não, como se a própria existência precisasse de autorização para ter limites. Você não precisa ser rígido o tempo todo, mas precisa entender que há um custo oculto em aceitar o que você sabe que não está certo. E esse custo é alto. É a sua energia sendo consumida onde não deveria. É o seu tempo escorrendo por entre compromissos inúteis. É sua mente tentando justificar o injustificável só para manter uma convivência que não te respeita. Você não percebe de imediato, mas a conta chega. Sempre chega. Ela vem em forma de esgotamento, vem em forma de desmotivação sem causa, vem em forma de silêncio interno, porque até sua intuição para de falar com você quando você a ignora por tempo demais. Quando tudo vira tanto faz, deixa quieto, melhor não mexer com isso. Você já não está mais decidindo, está sendo carregado, está aceitando ser moldado pelas circunstâncias. E o que acontece quando algo é moldado demais? Ele se deforma, e há uma deformação que não se vê no espelho. Ela acontece no caráter, na identidade, no brilho dos olhos. A gente que não envelheceu, apenas cedeu tanto que desapareceu. Há um tipo de pedra que, mesmo após centenas de anos, sob a pressão da água, não se dissolve. Ela pode se adaptar à corrente, mas nunca perde sua estrutura. Ela permanece firme, silenciosa, sem gritar por atenção. Mas está ali, presente, inabalável. É diferente do grão de areia, que aceita cada onda, cada fluxo e se deixa levar sem resistência. A diferença entre os dois não está na força bruta, mas na solidez da essência. Você quer ser quem? A rocha que se mantém? Ou o grão que desaparece? Porque a vida vai te testar. Todos os dias. Vão te oferecer tarefas que não são suas. Vão te empurrar responsabilidades que não te cabem. Vão te colocar em papéis que não te pertencem. E se você não tiver a coragem de recusar, vão achar que você nasceu para isso. E vão continuar, até te esvaziar por completo. E no final, ainda vão dizer que a culpa foi sua por não ter imposto limites. É por isso que aceitar tudo é tão perigoso. Porque o mundo não tem freio. As pessoas não têm limite. Os sistemas não têm consciência. Quem precisa traçar a linha é você. E essa linha precisa ser clara, precisa ser visível, precisa ser sustentada mesmo quando incomoda, mesmo quando causa tensão, mesmo quando te rotulam de egoísta, difícil, ingrato. Porque melhor ser chamado de ingrato por quem só quer te usar, do que ser lembrado como alguém que se anulou tentando ser útil. Você pode sim ser gentil, mas não dócil. Pode ser compreensivo, mas não permissivo. Pode ser flexível, mas não maleável até quebrar.
O equilíbrio está em reconhecer onde sua bondade vira fraqueza, onde sua paz vira omissão, onde sua maturidade vira autoabandono. A filosofia estoica não ensina a aceitar tudo, ela ensina a discernir o que deve ser aceito e o que precisa ser enfrentado. Aceitar o que você não controla? Simulation. Isso é sabedoria. Mas aceitar o que está te corroendo por dentro enquanto finge que é maturidade? Isso é covardia. É medo de conflito. É apego à imagem. E quem vive de imagem morre por dentro aos poucos. Você quer mudar isso? Comece com gestos pequenos. Um não dito com firmeza. Um convite recusado sem justificativa. Um silêncio que não precisa se explicar. Uma atitude que só faz sentido para você, mas que te devolve o eixo. E observe, o mundo vai estranhar, porque estava acostumado com a sua versão moldada. Mas isso não é problema seu. Sua responsabilidade não é agradar, é ser inteiro. E só se é inteiro quando não se divide entre o que sente e o que demonstra. Às vezes o maior ato de força não é lutar, é não aceitar, é recusar o papel que te deram, é devolver o peso que te colocaram, é sair da roda onde todos giram por medo de parar, é olhar nos olhos de quem te manipula com doçura e simplesmente não reagir, só não aceitar, só não participar, só não cair de novo na armadilha que já te sugou antes. E você vai ver, a vida começa a mudar quando você começa a negar. Não tudo, não sempre, mas aquilo que está claramente te distanciando da sua essência. Aquilo que já mostrou por 1000 vezes que não te respeita. Aquilo que, se você continuar aceitando, vai te destruir com suavidade. E destruir com suavidade é a forma mais cruel de perder a si mesmo. Porque você nem sente. Você só vai se apagando, vai cedendo, vai se conformando. E um dia, quando tiver tempo, dinheiro, paz e estabilidade, vai olhar ao redor e perceber que não sobrou nada dentro. Nenhuma faísca, nenhum desejo, nenhuma verdade. Não aceite tudo. Não porque você é duro, mas porque você se respeita. Porque sabe que seu tempo é finito. Sua energia é limitada. E sua alma não foi feita para ser palco de outras vontades. Você pode não conseguir mudar tudo agora. Mas pode, hoje mesmo, deixar de aceitar pelo menos uma coisa que vem te corroendo. Uma coisa só. Um gesto. Uma palavra, um costume, um ciclo. Rompa com isso, mesmo que ninguém entenda, porque você entende. E isso basta. 5. Seu maior problema não é a falta de tempo, é a falta de coragem. As pessoas vivem dizendo que não têm tempo, que estão sobrecarregadas, que a vida está corrida, que o dia precisava ter mais horas. Mas se você observar com atenção, vai perceber que, na maioria das vezes, o problema não é esse. O tempo está ali. A agenda está cheia, sim, mas de distrações, repetições, obrigações impostas, fugas mascaradas de responsabilidade. O que falta mesmo é coragem. Coragem de dizer, isso aqui não faz mais sentido para mim. Coragem de fechar ciclos, de parar de agradar, de desapontar quem te aprendeu moldável, de mudar o rumo quando já investiu demais em algo que claramente não te serve. Coragem de começar algo novo, de falhar publicamente, de tentar algo sem ter todas as garantias. É fácil dizer que o tempo é o culpado, é aceitável, socialmente respeitado. Quem reclama de falta de tempo parece produtivo, esforçado, importante. Mas quem assume que está fugindo por medo, esse choca, porque é mais raro alguém admitir. Eu sei o que tenho que fazer, mas não estou fazendo porque estou com medo. Medo de perder a estabilidade, medo de errar, medo de ser julgado, medo de dar certo e não se reconhecer mais. Só que enquanto o medo manda, a sua vida fica travada, não por falta de tempo, mas por ausência de decisões, por excesso de justificativas, por um roteiro mental que te convenceu de que não dá para mudar, quando na verdade você só não está pronto para lidar com o desconforto que a mudança exige. Sêneca escreveu que não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito dele. E o que mais rouba seu tempo não é o que você faz, mas o que você evita. Porque evitar consome energia. Evitar o confronto, evitar a conversa difícil, evitar o término necessário,
evitar a exposição, evitar a transição. Tudo isso parece inofensivo, mas exige esforço interno contínuo. Um esforço que, ao fim do dia, te esgota. E aí você diz, tô sem tempo. Mas está drenado por dentro. Você não está travado porque tem pouco tempo. Você está travado porque está tentando manter tudo como está e, ao mesmo tempo, mudar. E isso não é possível. Toda transformação exige que algo morra para algo novo nascer. E isso dá medo, porque exige perder controle, exige lidar com incerteza, exige quebrar o padrão. E é exatamente aí que entra o verdadeiro bloqueio. Você até sabe o que precisa fazer. Você só não está pronto para lidar com as consequências emocionais da escolha. E por isso fica, adia, justifica, empurra com a barriga, torce para que as coisas mudem por conta própria. Mas elas não mudam, porque você está no centro do problema. E se você não se mover, nada mais vai se mover ao seu redor. O tempo, por si só, é neutro. Ele não te atrapalha nem te ajuda. O que você faz com ele é o que define seu destino. E quando alguém diz, não tenho tempo, o que está dizendo é, isso não é uma prioridade para mim. E tudo bem, se isso for verdade. Mas o que mais existe hoje são pessoas dizendo que não têm tempo para as coisas que mais importam. Não têm tempo para cuidar da própria saúde, mas passam horas cuidando do problema dos outros. Não têm tempo para estudar o que amam, mas vivem mergulhados em distrações vazias. Não têm tempo para mudar, mas gastam energia imensa se sustentando em uma vida que claramente não tem mais sentido. E por que fazem isso? Porque falta coragem. Coragem de romper com a versão antiga de si mesmo. Coragem de decepcionar quem te prefere fraco. Coragem de se arriscar. De abrir mão do conforto. De dizer sim para um caminho onde você ainda não tem domínio. Coragem de começar algo e não saber onde vai dar. Porque todo novo começo é escuro. Mas é nesse escuro que você cresce. O piloto automático da sua vida não se mantém porque o tempo é curto. Ele se mantém porque é mais fácil repetir o que já conhece do que construir algo novo. É mais fácil reclamar da rotina do que bancar uma ruptura. É mais confortável manter a dor conhecida do que se abrir para uma liberdade que ainda assusta. Só que isso, com o tempo, vai te matando por dentro. Porque o que você evita hoje vai se tornar o que você vai lamentar amanhã. Você já viu alguém construir algo grande apenas com o que sobra? Com o tempo que sobra, com a energia que sobra, com a coragem que sobra? Não. Nada que vale a pena se constrói com sobra. Você precisa decidir, precisa cortar, precisa priorizar, precisa fazer o desconfortável. A vida não vai te dar mais tempo, ela vai continuar passando. E a sua missão não é ter tempo, é ter coragem para fazer o que precisa ser feito agora. E a parte mais brutal disso tudo é que, no fundo, você sabe. Sabe o que está te travando, sabe o que precisa terminar, sabe o que precisa começar, sabe o que está adiando. Você só está esperando o momento ideal, a motivação perfeita, o sinal claro. Mas isso nunca vem, porque o momento ideal não existe. Quem cria a clareza é a ação, e não o contrário. Você só entende o caminho quando começa a andar. E esse primeiro passo, ninguém pode dar por você. Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto não for senhor de si mesmo. E ser senhor de si mesmo é parar de se enganar com desculpas elegantes. É parar de dizer não posso, quando na verdade quer dizer ainda não tive coragem. É parar de colocar a responsabilidade fora, no tempo, no outro, nas circunstâncias. E começar a olhar no espelho com honestidade. É duro? Simulation. Mas é libertador. E não precisa ser radical. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Mas precisa dar um passo que te confronte, que te tire da posição de vítima do relógio e te coloque na posição de autor da sua agenda. Que te leve a escolher conscientemente o que vai receber sua atenção. Porque o que recebe sua atenção cresce. E se você continua dando atenção ao que te trava, ao que te esgota, ao que te drena, não é o tempo que está te limitando. É você que está plantando no solo errado. Comece agora. Corte algo pequeno. Recuse um compromisso que não faz sentido. Bloqueie o que vive te puxando para baixo. Reserve um horário para algo seu e trate esse horário como sagrado.
Não espere estar motivado. Não espere sobrar espaço. Crie espaço. Abra espaço. Proteja o espaço. E observe, o tempo não vai aumentar, mas a sua presença dentro dele, sim. E é aí que tudo muda. Quando você começa a ocupar o próprio tempo com consciência, ele se expande. Você começa a ver oportunidades onde antes só via cansaço. Começa a ter ideias onde antes só via obrigação. Começa a sentir prazer onde antes só cumpria dever. Porque o tempo é o mesmo. Mas agora você está inteiro dentro dele. Pare de dizer que não tem tempo. Comece a dizer que vai fazer mesmo com medo. Que vai ajustar no meio do caminho. Que vai falhar tentando, mas não vai mais se esconder esperando estar pronto. Porque pronto, você nunca vai estar. Mas disponível, você pode escolher estar. E essa escolha muda tudo. 6. Enquanto você espera o momento certo, a vida está indo embora. Você diz que está esperando o momento certo. Que agora não é a hora. Que ainda não se sente pronto. Que precisa resolver algumas coisas antes. Que está quase lá, só falta mais um empurrão. E com isso passa dias, semanas, anos, sustentando uma vida que não te satisfaz, só porque o momento ideal ainda não chegou. E talvez nunca chegue. A verdade é que o momento certo não existe. Nunca existiu. E se você for honesto consigo mesmo, vai perceber que usar isso como justificativa é uma forma sofisticada de fuga. É uma armadilha mental que te dá a ilusão de controle. Você acredita que está sendo racional, estratégico, paciente, mas na prática está parado, travado, adiando o inadiável e pagando um preço alto por isso. Porque cada vez que você espera demais, uma parte sua enfraquece, a coragem esfria, a convicção some, a energia diminui, a fé em si mesmo se desgasta, e quando percebe, aquele plano que te fazia vibrar já não te empolga mais. Aquela mudança que parecia urgente agora parece distante, e o que te resta é a frustração disfarçada de maturidade, um conformismo elegante que engana todo mundo, menos você. Sêneca dizia que, enquanto perdemos tempo esperando a vida está passando. E é exatamente isso que você está fazendo quando diz que ainda não é a hora. A vida não te espera. Ela segue, ela avança. Ela empilha dias como quem constrói um prédio vazio. E quando você percebe, está morando num andar alto, longe de tudo o que sonhou, cercado por escolhas que não refletem quem você é. Você sabe disso. Sente isso. Mas tenta calar esse incômodo com distrações. Tenta convencer a si mesmo de que vai chegar o dia em que tudo estará alinhado. Mas esse dia não vem. E o que vem no lugar é o arrependimento. Primeiro sutil, depois pesado. Até que ele vira o seu novo hábito, olhar para trás e se perguntar como teria sido se você tivesse começado. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais decisão. Porque todo esse quase que você vive te prende num ciclo sutil de auto-engano. Quase comecei aquele projeto. Quase pedi demissão. Quase tive aquela conversa. Quase me posicionei. Quase mudei de cidade. Mas a vida não é feita de quase. É feita de ação. E o tempo que você está esperando para agir é o tempo que está levando a parte mais viva de você embora. A espera constante pelo momento perfeito é uma forma de evitar o desconforto do agora. É como alguém que tem sede, mas decide esperar a temperatura ideal da água para beber. Enquanto isso, o corpo vai desidratando, e é isso que está acontecendo com a sua alma. Você está secando por dentro enquanto racionaliza a espera. E veja, esperar não é sempre errado, mas esperar demais é paralisar. É não confiar na própria força de adaptação. É não aceitar que toda decisão real virá acompanhada de medo, dúvida, risco. O momento certo nunca foi sobre perfeição externa, sempre foi sobre coragem interna, e quando você inverte essa ordem, você condena sua vida à estagnação disfarçada de prudência. Muita gente que você admira começou no meio do caos, com medo, sem recursos, com críticas, com incertezas, mas começou. E só porque começou, o caminho apareceu. Só porque deu o primeiro passo, mesmo tropeçando, a clareza veio. O que paralisa não é a falta de garantias,
É o apego à falsa segurança da espera. É o medo de assumir responsabilidade pelas consequências de uma decisão verdadeira. Você está esperando o quê, exatamente? Mais dinheiro? Mais estabilidade? Mais apoio? Mais coragem? A verdade é que, se você não consegue agir com o que tem agora, provavelmente também não vai agir quando tiver mais. Porque a força não está no cenário, está em quem você escolhe ser dentro dele. E se você treina a si mesmo a só se mover quando tudo está favorável, você se torna frágil, previsível, domesticado. A filosofia estoica ensina que a ação vem antes da emoção, que devemos fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo sem certeza. Marco Aurélio escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo que o tempo é curto demais para ser desperdiçado com hesitação. Porque ele sabia, o tempo que você hesita é o tempo que você perde, e ninguém recupera isso. Enquanto você espera o momento certo, a vida está te cobrando presença, e você está ausente, está sempre no depois, no quando isso acontecer, no quando aquilo estiver pronto. E esse quando está te iludindo, porque ele não é um tempo real, ele é um esconderijo mental, um lugar onde você se protege da frustração de agir, mas se entrega à frustração silenciosa de nunca tentar. E sabe qual é a verdade mais dura? A maioria das pessoas não se arrepende do que tentou e deu errado. Se arrepende do que não fez, do que deixou para depois, do que adiou até ser tarde, do que não teve coragem de iniciar. E esse arrependimento não vem de uma vez. Ele vem aos poucos, como uma gaveta que você nunca abriu. Você vive sabendo que ela está ali, até que um dia resolve olhar e percebe tudo o que deixou mofar. A vida está acontecendo agora, no que você faz com o que tem, no que você decide apesar do medo, no passo que você dá mesmo sem saber onde vai dar. A vida é aqui, é hoje, é movimento. Não é depois, não é perfeito, não é ideal. E quem não entende isso, vive perdendo o que importa enquanto espera o que nunca vem. Quer sair desse ciclo? Então pare de planejar infinitamente. Pare de esperar o cenário perfeito. Escolha uma coisa, uma só, e comece agora, mesmo sem tempo, mesmo com medo, mesmo sem todos os recursos. Mas comece, porque a clareza vem com o movimento e a coragem cresce com o uso. Você não precisa de mais certezas, precisa de mais atitude. Precisa treinar sua mente para agir apesar da dúvida, para enfrentar a vida com a cara que ela tem e não com a fantasia que você queria que ela tivesse, porque a realidade nunca será completamente favorável. Mas você pode ser completamente decidido. O momento certo não é um lugar no tempo, é um estado interno. E esse estado se constrói com pequenas ações, com decisões simples, com a interrupção do ciclo de hesitação. É você olhando para a sua vida e dizendo: eu não vou mais me esconder atrás da desculpa do tempo. É você assumindo que se a vida está passando, é sua obrigação atravessá-la acordado. E se for para falhar, que seja tentando. Se for para se frustrar, que seja por ter se movido. Porque tudo é melhor do que o silêncio morno da covardia. Tudo é melhor do que o arrependimento de quem ficou parado demais, esperando algo que nunca teve a intenção de chegar. 7. A vida que você quer não vai aceitar a pessoa que você é hoje. Não adianta continuar dizendo que quer mudar de vida se você continua se comportando como alguém que não está pronto para nada. A vida que você quer, do jeito que você sonha, não tem espaço para as desculpas que você ainda repete, os hábitos que você ainda sustenta, a mentalidade que você ainda carrega. Você não vai chegar lá do jeito que está. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor. Existe uma diferença enorme entre desejar uma vida nova e ser alguém capaz de vivê-la. Querer é fácil. O mundo está cheio de gente que quer, mas a maioria quer sem cortar nada, sem sacrificar nada, sem mudar nada. Querem a colheita sem mexer na semente. Querem os frutos com o mesmo solo estéril de sempre. Querem a vida de alguém disciplinado com a mente de quem desiste na primeira dificuldade. Só que a vida que você quer é exigente,
Ela cobra uma postura que você ainda não tem. Cobra uma mentalidade que você ainda está evitando desenvolver. Cobra silêncio quando você quer desabafar, foco quando você quer fugir, decisão quando você quer adiar. Ela não aceita fraqueza crônica, vitimismo recorrente, justificativa rotineira. Ela exige presença, exige firmeza, exige verdade. Você diz que quer crescer, mas não quer desapegar das distrações que te roubam a atenção. Diz que quer estabilidade, mas continua reagindo como alguém instável. Diz que quer paz, mas alimenta conversas, ambientes e hábitos que te envenenam. Diz que quer liberdade, mas tem medo de se desapontar com o esforço que isso exige. A vida que você quer não está em outro lugar. Ela está exatamente atrás das coisas que você evita enfrentar. Ela está escondida no desconforto que você adia. E o motivo de você ainda não ter alcançado essa vida não é o mundo, não é o outro, não é o tempo. É a sua resistência em se tornar alguém compatível com ela. A verdade é dura. Você está apegado demais a uma versão sua que já deveria ter sido deixada para trás. E enquanto continuar defendendo essa versão, justificando seus padrões, repetindo seus velhos rituais, você vai continuar rodando em círculos, desejando mais, mas sendo pouco, sonhando alto, mas agindo pequeno, esperando por uma virada, mas vivendo como se nada precisasse mudar. Não existe evolução sem substituição. Você não se torna alguém novo apenas acumulando ideias. Você se torna alguém novo cortando o que não serve, interrompendo o ciclo, enfrentando os próprios hábitos, quebrando promessas que fez a si mesmo em um tempo de ignorância. Aquilo que te serviu há 3 anos, hoje te atrasa. A forma como você lida com o mundo, com as pessoas, com você mesmo, tudo isso precisa ser questionado com brutalidade. Não é sobre se odiar, é sobre reconhecer, com clareza, que a sua versão atual não tem estrutura para sustentar o nível de vida que você diz que quer. E que isso não vai mudar com leitura, com vídeo, com reflexão. Vai mudar com ação. Vai mudar quando você acordar e agir como alguém que já tem a disciplina que falta, mesmo que tudo em você queira fazer o oposto. Vai mudar quando você parar de negociar com sua fraqueza. Você quer crescer? Então pare de tentar manter a leveza de sempre. Crescimento pesa. Crescimento exige. Vai te isolar às vezes. Vai te confundir às vezes. Vai te deixar desconfortável com a sua antiga companhia, com as velhas conversas, com os hábitos que pareciam inofensivos. Porque o crescimento é violento com aquilo que não combina mais. E se você quer evoluir de verdade, vai ter que permitir que partes suas morram. É isso mesmo, morte. Porque algumas versões suas estão ocupando espaço que já deveria estar limpo. E enquanto você continuar tentando conciliar sua vida futura com sua personalidade de sempre, não vai sair do lugar. Você precisa entender que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. E o mais perigoso é que essa versão atual é confortável. Você já conhece seus limites, sabe como se comporta sob pressão, sabe quais desculpas funcionam, sabe como manipular o ambiente para parecer que está indo bem. Mas isso tudo é armadilha. Porque conhecimento sem ruptura é só repetição consciente. Você está rodando o mesmo ciclo, só que agora sabendo que está fazendo isso. E isso desgasta ainda mais. Você quer mudar de vida, mas quer levar essa versão preguiçosa com você. Quer continuar cedendo aos mesmos impulsos, reagindo do mesmo jeito, fugindo das mesmas conversas, sabotando os mesmos momentos. Quer levar seus vícios emocionais, suas reações defensivas, suas distrações diárias, e isso não cabe mais, não combina, não sustenta. A vida que você quer é mais alta, mais limpa, mais direta, e ela exige uma estrutura interior que ainda está em construção. Você precisa aceitar isso. Vai doer crescer, vai doer dizer não para coisas que você gosta, mas que te enfraquecem. Vai doer dizer sim para o esforço repetido, para o desconforto da disciplina, para a coragem de se ver com honestidade. Vai doer abrir mão de prazeres imediatos por força a longo prazo. Mas é essa dor que forja a nova versão. É essa dor que seleciona quem realmente está pronto. O resto vai continuar dizendo que um dia muda,
que agora não é a hora, que está tudo sob controle. Enquanto isso, os anos passam e o tempo cobra, não com força, mas com silêncio, com aquele vazio que só sente quem já deveria ter mudado e não teve coragem. Então, olhe para si com firmeza. Pergunte: essa versão que estou vivendo conseguiria sustentar a vida que eu digo que quero? Se a resposta for não, então comece agora. E não espere mudança externa. Mude o seu comportamento. Mude sua rotina. Mude o que você permite. Mude sua resposta aos impulsos. Mude sua relação com o tempo. E, principalmente, mude a maneira como você se sabota com gentileza. Você não precisa de mais ideias, precisa de mais força. E força não se desenvolve com intenção. Se desenvolve com repetição, com prática, com corte, com desconforto. E se você fugir disso, vai continuar do mesmo jeito, dizendo que merece mais, mas agindo como alguém que aceita qualquer coisa. Não seja essa pessoa. Seja alguém que acorda e entende. A vida que eu quero exige uma nova versão de mim. E essa versão começa hoje. Se alguma dessas lições te atingiu, não ignore. O incômodo é sinal de que algo dentro de você ainda está vivo, ainda reage, ainda quer sair do ciclo. Você não precisa de grandes revoluções, só precisa parar de se abandonar todos os dias. A vida está acontecendo agora, e se você não estiver inteiro nela, vai acabar só existindo enquanto assiste tudo passar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa acordar. E se você ficou comigo até aqui, comente: eu fiquei até o final. Para eu saber que você não está só ouvindo, você está despertando. Nos vemos no próximo.